Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao quinto podcast da 20 Real Estate. Nós estamos aqui já há um ano com esse programa, fui lembrado aqui pelo Rodrigo. E hoje a gente tem um convidado mais que especial. Eu acho que eu vou até me alongar um pouco na apresentação, porque acho que merece. Esse nosso convidado, além de ser um grande amigo nosso, acho que é um parceiro muito importante. É uma pessoa que tem hoje um papel que eu diria que a coisa que mais se aproxima da divindade nesse nosso mercado de fundos imobiliários, que está sentado numa posição que é chave para o sucesso do nosso mercado. Ele é sócio da XP, na área de Investment Bank, responsável por real estate e pelos fundos de estados, né? Estamos aqui com Bruno Gargioli. A gente, inclusive, inverteu aqui os uniformes. Eu vim uniformizado de XP e o Bruno veio uniformizado de 20. Cara, eu errei aqui. Eu vim homenagear vocês. Uma brincadeira à parte, dentro do Investment Bank, a gente é mais Faria Lima do que tecnologia, né? É verdade. Primeiro, agradecer, é uma honra grande estar com vocês aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas na retomada da indústria, quando vocês foram fazer a oferta do VISC, eu estava no sindicato. Eu estava em outro banco, inclusive, na época, mas eu estava lá. Então, participei dessa célula de algum jeito, ou tentei colaborar por ela desde o início. Com certeza. Eu tenho um orgulho muito grande de chegar hoje aqui na casa que eu estou, inclusive, representando a XP, e conseguir, de uma forma ainda mais impactante, colaborar para a indústria, mas principalmente para essa célula que eu vi de uma forma nascer ali, antes meio coadjuvante, né? E agora podendo ser protagonista ao lado de vocês. Sabe que eu pedi para o João, ontem à noite, levantar aí, a participação que a XP teve em todas as nossas ofertas de fundos imobiliários, né? E cara, o número é impressionante, porque são quase 5 bilhões de reais em ofertas. Eu acho que a XP participou nas ofertas de todos os nossos fundos, né? Talvez não em 100% das ofertas, né? Precisa tirar férias também. Faz tempo, viu? Faz tempo. Ou atender os concorrentes. Então a gente em quase 100% dos casos, vocês estão presentes. Eu acho que isso obviamente tem a ver com a presença de vocês no mercado como um todo, né? Eu acho que o market share que vocês têm nesse mercado de fundo imobiliário é inegável, inatingível, incomparável, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que vocês têm um papel super importante no mercado. Você tem a curadoria que vocês ajudam a fazer nesse mercado de fundo imobiliário. Eu acho que é fundamental para a gente ter a evolução dessa indústria do jeito que teve, né? Então, assim, para nós é muito bom ter essa parceria com vocês, que a gente espera aí poder ter por muitos e muitos anos. Aqui, como a gente explicou, a gente é um bate-papo, né? Informal e bagunçado. O João tenta organizar a gente, mas a gente sempre bagunça. Mas a ideia é essa, a gente trocar um pouco de ideia sobre o que está acontecendo no mercado, sobre as suas visões, tentar, né, pick your brains aí sobre o que está acontecendo no mercado de fundo imobiliário, para a gente, né, ajudar, informar aí as pessoas nossos investidores, as pessoas que acompanham, que é o espírito desse podcast aqui, né? Quando a gente decidiu fazer, a gente queria fugir dos relatórios formais, informativos, que a gente obviamente tem, cumpre e tal, mas a gente queria trazer eventualmente algo mais, né? Um momento em que a gente pudesse trocar ideias sobre assuntos que de alguma maneira possam ter alguma influência relacionados com o nosso mercado. E aí, já dando, né, o pontapé inicial aqui, a gente sabe que nosso mercado é um mercado que é muito cíclico e cuja ciclicalidade é muito afetada, mais que outros segmentos, pelo ciclo de juros, né? E a gente está, felizmente, depois de um razoável inverno, iniciando um ciclo de baixa de juros novamente, o que abre espaço para
para a gente voltar a crescer esse mercado, fazer novas captações, novos investimentos, que eu acho que é o objetivo de todo mundo. A gente já começou a ver esse movimento, mas a dúvida é assim, qual o tamanho dessa janela, né? Quão duradouro é esse ciclo? Vai ser um voo de galinha? Vai ser um negócio curto? Ou você acha que a gente vai ter aí uma janela relativamente, vamos dizer, ampla? Aí eu vou falar meu lado torcedor, espero que muito amplo. Mas sendo pragmático, eu vejo que se a gente for comparar com as janelas antigas para essa, a gente já tem um comportamento diferente que me faz pensar que antes, o que eu imaginava, né? Na verdade, o que a gente enxergava? A janela efetivamente ela acontecia quando o juros estava efetivamente baixo. Né? A gente não conseguia antecipar a compressão projetada. Né? Se a gente olhar as ofertas recentes, inclusive algumas de vocês, a gente já começa a ver que o passivo dessa indústria ele começou a se comportar um pouquinho diferente. Então você pega alguns follow-ons de fundo de tijolo que tiveram um volume expressivo de varejo, quando você compara o carrego desse fundo de tijolo com a Selic corrente, pega um pouco aquela história do flip, né? O ágio que tinha na cota que não era tão relevante, e você vê a quantidade de demanda que o varejo, né, que é a demanda que é o passivo principal da indústria teve, eu começo a me perguntar, tem uma visão já de cap compression acontecendo? Então, isso é um ponto que a gente não enxergava antes, né? Você fazer uma oferta com caps abaixo do Selic, carrego abaixo do Selic, ter sucesso de volume, sem ter um grande deságio na cota, isso não existia. Então, acho que a gente vai ter, talvez, uma janela expandida, Sim. que ela começa um pouco antes da redução efetiva dos juros. A primeira oferta de tijolo grande foi antes do primeiro corte, se a gente prestar atenção. Então, isso me deixa bastante otimista da janela ela não só ser relevante pelo ponto de vista do que eu imagino que vai acontecer macro, mas também pela modernização da indústria, pela sofisticação dos investidores, né? E é isso, parte muito do trabalho de vocês, com podcast, com relatório, etc., com a turma dos blogs, com os influencers que têm ajudado bastante, inclusive, e o nosso time de research também que vem tentando fomentar, e com certeza a modernização dos assessores, né? A turma hoje, para aquela janela 18, 19, que quando a gente volta ali, começa a ter alguma compressão de juros, hoje ela é muito mais profissional, muito mais sofisticada e ela colabora muito mais na ponta final também. Então acho que esse é o primeiro ponto que vale a gente pensar sobre janela, que é a qualidade do passivo, dos investidores. Ela me parece já ter conseguido antecipar de alguma forma a compressão efetiva. Pensando já no lado macro, e aí uma visão minha, não XP, eu acredito realmente em juros abaixo de 2 dígitos e talvez até mais próximo de 8,5 do que 9. Tudo isso dito, a gente tem uma compressão muito relevante de juros, né? Que deveria fazer todos os fundos de tijolo entrarem no preço e a gente tem uma janela grande, né? Pensando na indústria de tijolo, né? Então, depende ainda de arcabouço fiscal, depende de cenário macro global, tem muita variável externa aí que a gente não controla. A janela provavelmente não vai ser linear, como sempre né? Assim, vamos ter... Greve de caminhoneiros, né? Ainda tem os eventos muito fora da Exatamente. Da a gente viveu bastante aí nos outros ciclos. Mas outro ponto que eu gosto de frisar, e aí a 20 e os gestores profissionais que se estabeleceram ali de 18 para cá, a estabilidade da indústria, né? Então a vol ela vai continuar existindo, a gente passou por momentos de variação de juros muito relevante, de volatilidade muito relevante nas cotas, mas você pega o momento mais difícil da indústria, que a gente poderia pegar ali em 21, que é quando o juros sai de 2 para 2 dígitos, a quantidade de cotistas na indústria ela não deixou de crescer, e ela continua crescendo na margem. Então, você pega de 20 para 21, 21 para 22, é na média 30% de crescimento do volume de cotistas dentro da indústria. Isso, se a gente for olhar, a quantidade de fundo de tijolo que saiu do preço, que ficou traído abaixo da patrimonial, você deveria ter uma fuga de investidor. Né? Aí quando você pega a confiança no gestor profissional, produtos mais estruturados, o fim daquela gestão passiva, monoativo, e tudo isso feito por agentes como vocês, eu vejo que também é mais um fundamento para a janela ser mais extensa. Independente de um ponto específico dos juros a 8 ou a 9, vai ter produto bom, vai ter gestão profissional, vai ter ganho de capital mesmo fora do ciclo. A gente vê o fundo de tijolo ter ganho de capital mesmo com ciclo com juros
adverso. Sem dúvida. Que é uma coisa que não existia, né? O cara reciclar o capital, gerar ganho dentro do fundo de renda, não tinha isso. Então, a gente junto vai construir a janela independente do juros efetivo na minha visão, tá? É um questionamento que normalmente, sobre esse assunto, normalmente a gente tem é que os fundos já andaram no secundário e alguns dos fundos já estão acima do patrimonial. E aí, uma vez que o secundário já ultrapassou o patrimonial, acabou o gás, né? Como é que esse ciclo vai se perpetuar? Assim, a resposta que normalmente a gente dá é que o patrimonial vai andar também, né? Porque ele reflete um momento de mercado de 12 meses atrás. Sim. E a gente já começou a ver esse movimento, né? Acho que a própria XP Malls teve uma reprecificação do valor patrimonial significativo, né? Acho que é esperado que esse movimento ocorra nos fundos de tijolo em geral, né? Sim, sim. Aí entra um pouco do que eu falei antes, assim, eu acho que enquanto menos a gente estiver dependente de um ágio, né, de mercado para patrimonial e mais associado à efetividade da conjuntura do setor, do produto, da projeção, a longo prazo, né? Exato, a gente passa a ter uma indústria mais eficiente. Verdade. Porque aí você sai de uma discussão de spread, uma discussão, o cara tá comprando um shopping de qualidade no cap de 9. Puta, mas a Selic corrente é 13, cara, mas esse shopping aqui, ele vale mais. Então, assim, eu tô entrando num negócio que eu sei que vai ter uma valorização no tempo e vai me dar um carrego no tempo. Então, eu acho que a gente vai estar menos dependente desse fôlego, mas ele ainda é muito importante. E ele é importante entre outros pontos, porque a gente sabe bem que fazer uma oferta baixa patrimonial, ela é dilutiva para o cotista atual, né? Então tem uma trava até fundamentalista de todos nós aqui de evitar esse tipo de situação. Então acho que tem um ponto que tradar acima do patrimonial nos deixa todos confortáveis em ir alçar dinheiro novo e gerar benefício para o cotista que está lá dentro. Mas ao mesmo tempo, um comportamento que eu percebi nessas últimas ofertas é que ao você ter uma visibilidade do aumento patrimonial, ainda que ela possa no limite diminuir esse ágio da cota, os investidores perceberam que eu estou comprando algo que vai se valorizar. Sim. Eu estou comprando algo que ele vale até mais do que o dinheiro que eu estou colocando. Então, dependente do ágio, eu vou ter um ganho de capital ou eu estou comprando bem um ativo. Então sai um pouco daquela lógica do flip para a lógica de aquisição, né? Do patrimonialista efetivo, do cara que está comprando o ativo para renda e comprando bem, para o cara que, vou girar rápido o capital aqui num trade oportunístico, né? A própria reciclagem do portfólio acaba evidenciando isso, né? Porque praticamente todas as transações que foram feitas, elas foram feitas acima do valor patrimonial, né? Então, quer dizer, o valor de mercado efetivo dos ativos está acima daquilo que está marcado no patrimonial, né? E assim, era natural que os fundos começassem a estar maduros para começar a reciclar e aí você entra num ciclo que é virtuoso, né? Perfeito. Bruno, já aproveitar uma pergunta que tu é fora do script aqui, mas em linha com o que a gente está falando. Já tinha me antecipado que esse script ia fugir, já estava preparado. Tá dizendo o contrário aqui pra gente não ficar... Só para te enganar. Quando a gente olha, né, o fundo imobiliário tem um pouco dessa história do vintage, né, que está um pouco vinculado à questão do ciclo de juros, né, que aí começa a possibilidade de abertura de janela, de captação, etc. A gente comentou aqui, você falou, né, a última onda que tinha sido lá de 2012, ali que terminou em 2013, 14 mais ou menos, e aí tinha tido muito fundo de monoativo, fundo de gestão passiva, gestores poucos profissionais e tudo mais. Aí vieram a onda agora recente, né, da última janela que teve, com os fundos multiativos, fundos maiores, mais relevantes, gestores mais profissionais, mas também teve uma leva grande de gestores que foram entrando nesse mercado. O que você acha, olhando para essa próxima janela, já que a gente está falando dela agora, o que você acha que tem de características diferentes? Tem algum lessons learned que a gente pode utilizar de coisas como lá atrás foi, olha, monativo tem risco, gestão passiva não é bom para o gestor, para o cotista. O que dessa janela de agora, dessa última, a gente pode levar para frente? Não, tem um tripé que eu confesso que me assusta do passado que a gente evita e, na verdade, a gente foge, né? Que era um fundo sem gestor, a gente vai lembrar bem disso, que era muitas vezes um consultor imobiliário com um administrador assumindo a responsabilidade. E
o monoativo e a gestão passiva, né? E esse tripé foi algo que a gente levou muito em consideração quando a gente apostou na indústria ali em 17 para 18, né? E aí efetivamente teve um volume de negócio 19 e em diante, né? Então esse tripé a gente sempre usou como manto. Na verdade tem um quarto elemento que a gente fugiu muito, que era a tal da renda garantida também, né? Você vai lembrar disso. Esses elementos a gente, quando foi ele, cara, vamos virar o canhão, vamos nos esforçar para engajar a plataforma para esse tipo de produto, a gente colocou como mantra, isso aqui não pode acontecer de novo. E eu acho que a lição é essa que eu citei um pouco antes da evolução do cotista, apesar de volatilidade. Lembrando, inclusive, que lá nessa janela de 12, 13, se vendia errado, né? A indústria vendia o produto errado, falava-se muito em renda fixa, inclusive, né? E não se dava foco à questão do risco de mercado, né? O cara podia perder patrimonial, era um ativo negociado em bolsa. Então, até a forma de vender foi sendo ajustada, e ao passo que você conseguiu mostrar para o cara que tem vol, a gente sempre defendeu que é uma vol teoricamente menor que IBOV, né? E a janela de 20 com a pandemia, ela provou esse ponto, mas ela teve uma volatilidade de um cara que tem um perfil geralmente um pouco mais de renda. Mas ao se deparar com produtos mais modernos e gestores profissionais, o cara de alguma forma aceitou essa vol. Então ele comprou quando o preço caiu. Para mim, essa é a grande indicação de que ele confia na indústria. Tem vol, eu posso até inclusive no limite perder patrimonial, mas quando eu vejo um bom ativo com vol para baixo, eu compro seguro esperando que isso em algum momento vá ajustar no tempo, né? Então, eu diria que dessa primeira janela, esses são os grandes aprendizados, assim, que a gente, pelo menos, se abraçou para tentar ajudar a indústria a se modernizar, né? E, naturalmente, a gente dependia de gestores como vocês para concretizar isso em conjunto, né? E pegando esse gancho até do Rodrigo da evolução da indústria, né, acho que a XP, obviamente, toda a força de captação, e a gente tem momentos de janelas fechadas que a gente viu agora, né? E vocês acabam trazendo sempre essa criatividade. Acho que um exemplo do produto foi o fundo setipado. Você está falando de volatilidade agora. Sim. Né? E acho que o setipado mitiga, né, essa questão da vol, né? Por ser um fundo de balcão. Como é que você vê esse produto? É um produto que veio para ficar? Foi momentâneo? Qual a sua visão em relação a... O produto, na verdade, ele não nasceu agora, mas ele se popularizou agora, né? Assim, os setipados a gente já tinha feito no tempo, a indústria tinha feito no tempo, principalmente nos fundos de desenvolvimento, né? Uhum. Que você, por esperar um ganho de capital e não ter renda, a gente enxergava que era um risco você ter um ativo negociado em bolsa para algo que não é efetivamente para você esperar uma liquidez imediata, né? Sim. O que a gente fez foi uma adaptação do perfil do ativo que estava dentro do produto setipado. E ele nasceu num ambiente talvez de necessidade, né, em sentido que você tinha um mercado com muita volatilidade e uma apreensão grande dos cotistas para esse comportamento. Então fazer novas ofertas era difícil, patrimoniais para baixo, inclusive, que aí entra um pouco naquele trigger anterior que a gente falou. Mas na prática, a gente criou um produto que ele atinge um perfil de investidor específico. Então eu não acho que ele é momentâneo e nem algo pontual. Na prática, assim, a gente... Não é excludente com a volta do mercado estável. Você acha que o setipado vai continuar em paralelo, tendo demanda e tendo novas ofertas? Essa demanda ela pode aumentar e diminuir ao longo do tempo, claro. Assim como o Estado, é exatamente o mesmo ponto. Mas o perfil de investidor, tem um perfil de investidor específico que ele não quer estar associado à vol da cota a mercado. Esse é um ponto importante. O que o setipado ele mitiga é a vol da cota a mercado. É você ter algum movimento específico de juros que você possa ter uma reprecificação de uma cota talvez não correta ou exacerbada. Porque apesar acho que você pontuou bem aí que a sofisticação e a educação dos investidores melhorou muito, né? Evoluiu muito nos últimos tempos, mas ainda você tem alguns comportamentos que não são na verdade em qualquer mercado, né? Não só os mercados que não são eficientes. Exatamente, não tem a concentração grande de investidores individuais, né? Mas ainda tem muita, né, irracionalidade eventualmente, dependendo tem comportamentos que são irracionais. Fora os movimentos oportunísticos, né? Assim, a gente fala um pouco do passivo associado ao individual.
Mas assim, a gente viu em alguns momentos alguns traders ali usando robôs para tentar puxar a cota para baixo, fazer o mercado não tradear no caminho de repente do outro. Então, assim, o cara fez a oferta prometida, alocou da forma que foi prometido no nome da oferta, entregou o yield, a cota para baixo. Você vê lá, tem um robô tradando aquilo. Hoje em dia você tem o short. Então, pode ter também, como a liquidez na média é baixa, você fica mais exposto a esse tipo de oportunismo que gera distorção também. Então, o Setipado, ele criou um produto que o cotista, na prática, ele fica exposto ao risco de mercado associado à marcação do ativo que está lá dentro. Então, se o cara comprou um CRI numa taxa que é errada ou que o mercado saiu do preço, aquela marcação vai estar lá dentro. Sim. Agora, que você foge, na prática, é dessa vol de negociação de cota a mercado que alguns clientes não querem estar, né? Que aí acaba se aproximando, se assemelhando um pouco da renda fixa, né? Aí a grande diferença é que você tem um gestor fazendo a gestão de portfólio, né? Mas você continua tendo o MTM ali do ativo marcando o valor justo da patrimonial daquele fundo. Mas só concluindo a resposta, é um produto que ele fica, a demanda existe. Vai ter cotista que ao enxergar o fundo listado com oportunidade de ganho de capital, que ele vai migrar a demanda para lá, porque ele quer tomar esse tipo de risco. Mas tem um cotista que ele não quer, ele não tá querendo tomar um risco de mercado, ele não tá querendo um ganho de capital, ele tá querendo surfar um portfólio de ativos de renda, e surfar aquela renda, ter mais previsibilidade, né? Então, assim, foi uma grata surpresa pra gente o efeito. Obviamente que a gente foi aprendendo ao longo do tempo a modelizar o produto também. Até a própria liquidez, né? Vocês conseguiram fomentar o secundário também disso, né? A gente teve meses na bolsa que teve mais negociação de Setipado do que de alguns fundos listados, né? Que esse é um ponto fundamental, né? Porque você fazer um produto Setipado e deixar o cotista preso é um risco, né? Então a gente teve que construir e investiu muito tecnologia, time, foco de todo mundo em ter uma liquidez para o cara que entrou ali no produto, ele ter uma saída efetiva, né? Então, isso implicou em uma série de iniciativas nossas para poder fazer com que o cotista tivesse um produto com uma experiência positiva, né? E que fosse mais seguro para o cara também, que ele não ficasse ali enjaulado, né? Então, esse é um ponto fundamental. O cotista tem que ganhar uma cota, não uma algema, né? Exatamente. Isso é importante. Era o nosso grande receio ao construir o produto. A gente precisava ter uma alternativa para o cara que quisesse sair efetivamente. E pensando aqui, voltando para os fundos listados, né? Pensando nessa nova janela, a gente teve oferta grande do segmento de logística, mas predominantemente a gente está vendo muita oferta de fundo de shopping, né? O próprio XP Malls fez 2 ofertas na sequência, o VISC ontem anunciou a conclusão da oferta que tinha sido feita e já anunciou uma intenção de fazer uma nova oferta, convocando uma assembleia. A Red está numa fase final de alocação de uma oferta. A própria XP está coordenando uma oferta da Capitânia com Almeida Júnior. A Genial anunciou uma nova oferta, todos eles de shoppings, né? Uhum. E a gente olhando para trás, a gente vê que tem algumas ondas no fundo imobiliário, né? Você teve ali o pós-pandemia, logística foi beneficiado por conta do e-commerce crescendo, desenvolvendo, então teve muita oferta de logística. Os juros começou a subir, a inflação subindo, aí vieram os fundos de papel que dominaram as ofertas de emissões. Dá para a gente falar que agora shopping é a bola da vez? É engraçado isso, eu estava pensando, refletindo sobre esse ponto, né? A turma me deu um gabarito para eu me preparar, viu, galera? Então eu estava raciocinando em cima disso. É muito parecido com a janela de 18, 19, se a gente for pensar, né? A onda começou por shopping também. Na época eu vejo o seguinte, né? A gente precisava criar produtos que fossem mais fáceis de compreensão para a gente tirar um problema de visão do mercado sobre fundo imobiliário, né? Então muita gente se machucou. Então tinha que fazer um produto que fosse o mais fácil possível do mercado entender o risco, compreender. Então tinha toda aquela tese de pulverização de sacado, né? Então, se você for lembrar, a indústria lá, quando ela retoma, e na verdade eu diria que ela surge na prática, 17, 18 é uma ordem de grandeza 50 bi de market cap, né? A gente bateu 210 bi, assim, né? Então, em 19 a gente mais que dobra já de tamanho, né? Então lá atrás a gente também começou com shopping, mas nessa janela eu vejo, entre outros pontos, obviamente tem um fundamento de varejo, né? Os shoppings pós-pandemia performam, os bons shoppings performam no geral igual ou melhor do que pré-pandemia, então você tem um fundamento do setor positivo, mas eu vejo que porque shoppings começou anti-logística,
porque a onda logística ela vem num ambiente de juros mais comprimido que a gente teve, né, no pós-pandemia, ali naquele ambiente de 2, 3, 4% de juros. Então, naturalmente, os caps de aquisição foram mais comprimidos também. Então, na minha visão, o gap para patrimonial, para recuperação disso, era um caminho maior para ser percorrido do que o de malls, que é uma onda... O próprio espaço para reciclagem, né? Exatamente. Para vocês conseguirem gerar ganho de capital dentro do fundo e etc. Então, eu diria que é basicamente isso. Porque se a gente for pensar nos fundamentos da indústria de galpão, elas também são muito positivas no geral, né? Então, eu acho que tem um fundamento aí dos caps de aquisição no geral e, naturalmente, os yields que são os carregos ali desses fundos. Mas... foram os fundos que entraram primeiro no preço, bom fundamento, mas eu acredito bastante que logística já tem oferta, inclusive, no mercado, mas eu acredito que o tijolo, no geral, vai ter uma boa performance. Vai andar, assim, os segmentos, os fundamentos não se recuperam de forma linear, né? Perfeito. Então, vai ter uma sequência, provavelmente, né? Acho que logística provavelmente é a bola da vez depois de shopping. Agora, a indústria brasileira é muito fragmentada, né? Você vê, sei lá, a indústria de REITs americana talvez seja 65 vezes maior do que a brasileira e a gente tem talvez 5 vezes mais fundos aqui no Brasil. Essa estatística que dá indignação em todo mundo aqui. Pois né? Não faz o menor sentido isso, né? Até porque a gente vê... como os fundos que ganham tamanho, que ganham escala, como eles também ganham qualidade, né? Em todos os aspectos. Né? Perfeito. Conseguem comprar melhor, conseguem ter uma melhor equipe, conseguem ter os melhores ativos, conseguem captar melhor, e aí é um ciclo liquidez, é um ciclo virtuoso. O que você acha que vai acontecer do ponto de vista de consolidação? É viável falar em consolidação dessa indústria? Assim, ou ela tem, da forma como ela foi estruturada, é mais difícil de você consolidar? Eu confesso que eu tenho uma dúvida sobre essa estatística, que eu nunca consegui fazer separação e eu não vi alguém que tenha feito, que é a quantidade desses fundos que são de gestão profissional e a quantidade desses fundos que são a gestão de patrimônio de famílias, vamos falar assim. Uhum. Lembrando que tem uma parte que é até um dos focos, digamos, do governo para tentar mitigar de alguma forma a questão fiscal da indústria, né? Mas fora isso, eu concordo que a pulverização ela é muito grande e você acaba tendo produtos com porte muito pequeno e pouca liquidez, né? Que você gera um risco natural ali para a indústria, para o cotista, etc. Também vejo isso pela um grande ponto que eu percebi ao longo do tempo. Assim. Então, até 2000, esse é um ponto que eu sempre cito, assim, até 2019, a nossa capacidade de entender a indústria era maior do que o tamanho da indústria. Então, assim, dos bons produtos, vamos falar assim. Né? A partir do momento que esse mercado se expandiu, você incentivou muito a gente novo a tentar fazer novos produtos. Mas os agentes, fomentadores, os captadores, não cresceram na mesma velocidade. Então o cara foi tentando captar de alguma forma e não conseguiu ter escala no todo. Né? Então são fundos que ficaram ali numa zona cinzenta perigosa, né? E que naturalmente já são hoje fontes de algum tipo de consolidação. Né? Os grandes players já estão fazendo essa absorção. Ponto que a gente até falou um pouco mais cedo, assim, eu vejo também a mudança de regulação mais um ponto de incentivo a isso. Então, a necessidade de ter uma quantidade maior de cotistas, que seja ali o 500 que é proposto hoje em dia, ele vai de alguma forma impulsionar a necessidade de você criar soluções para esses fundos que não necessariamente eram até gestões patrimoniais, mas eram family and friends ou club deals que precisam de uma solução. E acho que uma das grandes soluções é você juntar com grandes fundos, né? Eu vejo ainda uma questão, o M&A, na minha visão, a junção de fundo, consolidação de fundo, para mim é um M&A como o M&A de uma empresa. Então você tem uma questão cultural, você tem conflitos de interesse, você tem vaidade, que muitas vezes fazem um produto que não deveria estar ali ainda existindo ser sustentado de alguma forma. Existe já uma gestão profissional do todo que tenta mitigar um pouco isso, né? Que é a turma que vai ali tentando via passivo tomar o fundo, consolidar de alguma forma. Mas eu ainda não vejo os M&As numa escala que mitigue essa estatística que a gente enxerga. Você projetar um ano para frente, você acha que a gente vai conseguir equalizar esse delta entre patrimônio e quantidade de fundo em relação à indústria mais madura?
eu diria que a gente ainda vai continuar vivendo essa realidade durante Fora que durante um bom tempo. Quando a gente entra no ciclo mais, vamos dizer, na parte mais eufórica do ciclo, né, você volta a ter, você tem uma escassez eventualmente de produto, tem mais, né, demanda dos investidores do que novos fundos, do que novas ofertas, e você abre espaço novamente para gestores pequenos né, tentarem a sorte, né? Sim. Então, eu acho que, eu diria até que a gente talvez tenha uma janela aí de 1-2 anos para onde a consolidação ainda vai, porque assim, os maiores vão chegar primeiro, né, para acessar capital novamente, e eu acho que a janela de oportunidade para consolidação vai estar aí nesses primeiros 2 anos, porque depois, se de fato o ciclo for longo e a gente tiver aí um cenário de juros mais baixos, né, a gente vai voltar à situação de falta de ativo. Né? Esse teu ponto é interessante, assim, me faz pensar até, se a gente pegar no ambiente de juros avesso e mercado fechado, a consolidação foi até pequena, né? Pensar a quantidade de deals que aconteceu. Sim. Em um momento de maior pressão, né? Sim. Ainda que a gente não tenha a janela efetivamente aberta como todos gostaríamos, a intenção ou a projeção de ser algo positivo já reduz um pouco essa pressão da consolidação. Agora, o outro ponto que você falou que eu também acho importante a gente já tem hoje, diferente da janela lá de início de 18, e pensando na janela agora, uma janela de 23, 22, 23, players consolidados e principalmente fundos consolidados, né, que vão ter acesso a follow-on mais rápido do cara menor. Uhum. E vão ter acesso a ativo mais rápido. Então isso de fato vai gerar uma frustração nesses fundos menores que têm maior dificuldade de crescer e ter acesso a capital. Que pode ser assim, de novo, aí vem a realidade se impondo, né? O cara, o juros vai fechar, eu vou conseguir voltar a acessar. Quando o cara vai tentar, vem os fundos maiores primeiro captando e o cara não conseguir, vai tentar tudo que é jeito ali. E ainda acho que essa regulação vai pressionar a turma, porque você cabe um pouco daquele, vamos fazer um Family Friends aqui, eu construo o fundo, depois eu vou para uma base dilatada de cotistas. Isso é um ponto que aí eu acho que até talvez seja um perigo para a indústria, porque tem uma eficiência você fazer esse club deal na largada, maturar, criar um histórico de fundo e depois você acessar o mercado com produto já maduro, né? A evolução natural do mercado, né? À medida que a educação e a sofisticação dos investidores continuasse a evoluir, né? A gente acho que tem um espaço enorme para ter produtos com características diferentes de renda, né? Em que, eventualmente, se a gente tiver essa regulação, você vai ser um inibidor para essa evolução, né? Sim. Acho que é só explicar, de repente, para quem está em casa, né, que não está tão acompanhando no dia a dia, né, o que a gente está falando aqui dessa mudança, né? Na verdade, saiu uma medida provisória, ou seja, foi executada pelo executivo, né, pelo governo, que, entre outras coisas, ela colocou a imposição que, para a isenção fiscal do fundo imobiliário valer para a pessoa física, ou como já tinha a questão dele só poder ter 10% das cotas, o fundo ser negociado em bolsa, eles incluíram inclusive a questão de ser efetivamente negociado em bolsa, mas a questão dos 50 cotistas se transformando em 500 nessa proposta do governo. Mas é uma medida provisória que só tem efeito a partir de 1º de janeiro, desde que ela seja aprovada e vai ter que tramitar no Congresso e tudo mais. E a gente vendo até hoje de manhã conversando sobre isso, né, que já tem até o relator, né, dessa projeto de lei já sugerindo aí uma redução desses 500 para 300, né, que é o número de investidores que estão sendo colocados. Então, só para... Talvez o ponto de maior dúvida dessa medida provisória seja justamente a outra parte, né? Como é que você define o que é efetiva negociação, né? Sei lá, por exemplo... Os fundos CETIPados, alguns fundos CETIPados da XP têm um volume de negociação razoável, até maior do que alguns fundos de estados. Sim, né? sim. O que vai caracterizar o fundo ser efetivamente negociado? Né? O horizonte de tempo, o volume mínimo, né? Tem uma série de questões aí que precisam ser esclarecidas. Né? Mas aí voltando para o ponto que a gente estava falando aqui, né? Porque acho que só para poder esclarecer isso para quem está em casa, mas então essa questão se for 200, 300, 500, o número que final que for, esse ponto que o Leandro comentou, né? Você acha que isso vai atrapalhar o início de várias estratégias? A gente pode dar um exemplo dentro de casa, né? O VISC começou lá atrás, num contraciclo em 2014, com menos de 50, 60 investidores. Assim, é um fundo pequeno, um fundo dedicado a um investidor que estava olhando um contraciclo de mercado, com o mercado fechado. Começaram com menos de
Menos de 100 cotistas. Menos de 100 cotistas. Né? Não, e esse aumento. de alguma forma, são produtos. É uma estratégia que você mitiga um pouco o risco do investidor não qualificado ou individual, né? Porque à medida que você pega um gestor qualificado ou profissional, constrói um fundo, né? Teoricamente, é um investidor que tem uma capacidade técnica maior, um conhecimento técnico maior para tomar decisões, tomar risco, etc. Você consolida o fundo, você cria um histórico. E aí depois você vai para a base pulverizada, você mitigou o risco de quem entrou depois, né? Quando você tem a obrigatoriedade de ter já pulverização na largada tão dilatada, você pode estar criando ali um fator de risco para o investidor, pessoa física que não talvez, tem talvez uma solução simples para essa questão, aí fica a sugestão até para o relator da medida provisória, você criar talvez um prazo de enquadramento, né, para o fundo, né? Porque aí você engloba esse fundo que nasce como um fundo para investidor profissional, seja um fundo de desenvolvimento, seja um fundo que vai ter uma saída a mercado lá na frente, quando os ativos estiverem maduros, com uma listagem efetiva, e aí realmente o fundo vai ser um fundo pulverizado com um volume de negociação grande, né? 2, 3 anos, e que o fundo possa se enquadrar, né? Então, momento hashtag fica a dica. Eu vou aproveitar o gancho para dar uma dica também. Eu acho que tem a questão do beneficiário final também, né? Você pode ter 10, 15 investidores, mas são fundos que na prática representam milhares de cotistas, né? Então, você pega a primeira derivada ali, né, o beneficiário final do investidor, na prática é um fundo representando um passivo ultra pulverizado, né? Então, acho que tem bastante tema assim, para ser debatido. Porque você tem fundos que têm o capital pulverizado, que por uma questão de estrutura da operação, investe no ativo através de um outro fundo, né? Exato. E aí você eventualmente, se você não excluir isso, fizer essa exceção desse caso, você eventualmente vai estar prejudicando milhares de cotistas que estão em cima, no fundo de cima, né? Acho que esse é um excelente ponto também. Agora, a gente falou aqui de consolidação, de número de fundos, de esteira, de novo ciclo, né? Acho que talvez você esteja sentado numa das cadeiras de mais difíceis administração de pressão, né? Porque, né, de certa forma, vocês têm lá uma esteira de produtos que vocês têm que definir, e você tem todos os gestores do mercado ligando para você. No final, a gente vai até para os outros gestores deixar o WhatsApp do Bruno para quem não tem. Estou à disposição, pessoal, estou à disposição. Como é que é a lógica dessa decisão, né? O que vocês levam em consideração na hora de definir a esteira do ano, né? Assim, como é que é esse processo decisório, como é que é essa discussão? Conta um pouquinho do segredo pra gente até poder, né, se enquadrar e gabaritar aí. Mas eu vou contar o mercado inteiro. Não, brincadeira à parte, cara, assim, acho que o grande ponto, o primeiro critério é produto, né? Então acho que produto bom, com uma boa estrutura de gestor por trás, é o que a gente vai dar sempre preferência. Ou a gente vai desejar ter, né? Então aí na prática obviamente que o gestor tem que querer fazer negócio com a gente, né? Nem todo gestor, a gente brincadeira, mas nem todo gestor quer fazer negócio com a gente, mas a gente gostaria que todos que a gente gosta quisessem. Então produto é o primeiro Existe ponto. Isso? Opa! A gente gosta, só pra deixar claro, tá? Tamo junto. Com certeza. Ninguém é unanimidade. É ruim, né? Da cabeça ou doente do pé. Mas produto para mim é o fundamento principal. Então, e a janela de mercado vai decidindo pra gente. A gente vai, na verdade, tentando ler mercado. Acho que esse é o grande ponto, é a bola de cristal, né? Assim, a regulação, o 60 ela mudou algumas coisas, mas a gente ainda não foge de um prazo dilatado de estruturação que você vai para o público amplo. E aí você fica na bola de cristal. Daqui a 2, 3 meses, né? Onde é que vai estar juros? Onde é que vão estar os cotas? Onde é que vai estar a demanda? Como é que vai estar o gap entre a B e o CDI? Você vai ter mais demanda por IPCA? Você vai ter demanda no ICD pensando nos fundos de papel? Que tijolo vai estar no preço? Então, assim, é um modelo preditivo lá que eu brinco que é o nosso algoritmo humano, que a gente fica debatendo diariamente e tentando projetar qual que é o portfólio mais eficiente para a plataforma. Né, tentando unir o interesse novamente dos gestores, mas principalmente o que atende a demanda, o que vai gerar valor para o investidor final, que é o nosso cliente ali na ponta final.
Então, essa bola de cristal é super difícil de acertar. Naturalmente, a gente tem uma equipe muito grande de gente ajudando, debatendo, discutindo todos os dias para tentar chegar numa estrutura mensal eficiente de volume de captação, mas principalmente de qualidade de produto, né? Eu fico satisfeito quando eu olho do que a gente fez nos últimos anos e vejo que a gente conseguiu fazer um volume muito grande de negócio com um índice muito baixo de problema efetivo para o cotista final, né? Então isso faz confiar na nossa esteira, né? E naturalmente nos parceiros que a gente tem, porque no final a gente está vendendo sempre uma gestão profissional de alguém, né? A gente faz uma diligência de portfólio, a gente olha tudo, a gente faz obviamente uma análise muito forte para evitar. Mas na prática a gente tem que confiar na gestão profissional de um gestor, né? Assim que a indústria funciona, né? Não é só na XP. Então entra no crivo de selecionar os produtos, selecionar os parceiros e tentar acertar as janelas, né? Tentar antecipar, né? Você falou bem do XPMOL, assim, foi uma janela que a gente assim, começou a estruturar a oferta sem saber se o fundo ia estar no preço, né? Foi uma... E depois vocês aumentaram o volume, inclusive, né? Inicialmente vocês estavam prevendo um volume, teve mais demanda, aumentaram o volume e teve rateio no final. E o rateio, assim, a turma vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas o rateio, para mim, eu acho ele saudável, até de certa forma. É saudável, né? Você tem que ter uma pressão no secundário, né? Assim, a história ensinou isso a gente. Toda vez que você vai até o limite da demanda, você está fazendo uma analogia aqui com equity, o Busquets sabe bem disso, já viu isso bastante. Você vai pegar o long only, mas vai pegar o hedge fund, né? Você vai pegar o flipador e vai pegar o investidor total. Então, tem que ter uma demanda para o secundário para o pós-venda ser saudável, né? Você tem uma pressão de compra na cota e o mercado continuar ali, o fundo continuar ali performando bem. Mas a estruturação efetiva, ela muitas vezes é uma tomada de risco de nós, como gestores, de vamos começar a trabalhar aqui, mas pode ser que a gente não lance oferta, porque não entrou no preço, a janela não estava certa, não vai ter demanda. Então é um pouco do nosso que eu brinco com o nosso algoritmo humano ali tentando acertar a previsão de mercado, né? E com relação ao perfil de investidor, né? Porque no final a XP tem uma base de varejo, né, muito relevante, mas até mesmo como a gente estava falando mais cedo, a gente teve uma nova base de investidores vindo ao mercado, né? Assim, essas ofertas recentemente. Fundos até de equities e hedge funds, inclusive, estão vendo já de novo. A gente teve já, inclusive, demanda nessas últimas ofertas desse tipo de investidor. Mas também fundação, né? Sim. É uma coisa que assim, foi acontecendo aos pouquinhos e, pelo menos na ponta, a gente tem percebido que tem tido cada vez mais demanda. Vocês acham que esse também é um público que dá para pensar num long only de equities? É um perfil de fundação? E gringos. Fundação eu enxergo como long only, mas tem outros perfis de profissionais que eu vejo mais oportunísticos. Se a gente olhar a janela de 2020, pós-pandemia, com juros mais comprimidos, isso é uma estatística que pouca gente sabe, assim, a gente tinha mais distribuição para institucional do que varejo. Tudo bem que os FOFs eles eram bem ativos na época também, mas você tinha muito gestor de equity, multimercado. E na época eu via muito uma questão também de liquidez versus produto. Então você tinha muita liquidez nesses fundos e você não tinha ainda no final de 19, início de 20, tantos IPOs de empresas para você. Então o cara tinha que olhar para novos bolsos, né? Mas se você olhar agora, você não tem essa liquidez exacerbada lá de trás e já tem esse cara de novo surfando. Mas aí é oportunista, é o cara que sabe que o preço o múltiplo do ativo ali tá comprimido, então ele tem um espaço, na verdade está dilatado, então ele tem um espaço para compressão, ele sabe da qualidade do ativo, ele vê um pouco de ágio sobre cota, então ele tenta fazer um play talvez um pouco mais oportunístico. Fundação eu vejo mais fundamentalista ou mais de longo prazo. O gringo é um bicho difícil de explicar, assim. O gringo ele sofreu muito com REITs fora do Brasil e sempre foi uma dificuldade desse cara entrar. Aí eu vou pegar um gancho até ajudando aí a dinâmica, né? Mas a 175 ajuda muito isso também, né? Porque ela é uma normalização mais perto do que a legislação lá fora. Uhum. Então, ela torna o gringo talvez mais atraído pelo fundo imobiliário no Brasil. E talvez a segregação de cotas também seja um ponto que ajude esse cara vir pro passivo. Porque você disse das classes, né? As classes de cotas. Né? A 175 ela permite você ter divisão de classes, subclasses de cotas. E eu sempre vi uma dificuldade do gringo vir, porque eram fundos no geral
ou com pouca liquidez, ou com passivo que algumas vezes gerava uma volatilidade não correta ao produto. Assim, eu não esqueço, em 2020 a gente teve fundo com mais de 50% de caixa tradear R$150, na base 100. O cara começou com 100, tá tendo 150 e tinha 50% de caixa. O preço estava errado. E o gringo, eu via o profissional em geral e o gringo principalmente, um pouco avesso, né, a essas características. Mas o mercado também veio evoluindo, né? A própria possibilidade de short é um pouco que não tinha naquela época ainda, já ajuda a diminuir esse tipo de distorção, né? Porque naquele momento o institucional ou o gringo via isso e não podia fazer nada porque não podia shortear, mas eu acho que hoje em dia tem mais e assim, obviamente talvez não tenha liquidez que o mercado de equities tenha, mas já é um passo, né? Sim. Mas você acha que o fiscal também atrapalha? Assim, porque o gringo ele tem a situação oposta da pessoa física brasileira, né? Porque ele é tributado no rendimento e é isento no ganho de capital. Sim. E os produtos aqui, pela legislação, você tem que distribuir 95% do resultado, né? Então ele acaba tendo uma tributação maior, né? Será que se tivessem produtos mais de ganho de capital, eventualmente não demandasse esses 95% de distribuição, ou que a legislação mudasse, né, que você pudesse ter a isenção para o gringo do imposto de renda, isso de repente não daria uma turbinada? Sem dúvida. Assim, acho que a tributação mais eficiente ajudaria. Eu acho que enquanto o delta de juros local, com juros, né, referente ao país do cara, principalmente o americano, estiver compensando essa tributação, ele naturalmente vai vir. Não é, a gente não está convergindo para esse cenário, né? A gente está distanciando um pouco desse cenário. Mas acho que no final é um pouco do que o Busquet falou, que é a maturação dos produtos. Então, à medida que a gente tem fundos grandes que performam, que tem liquidez, isso naturalmente vai atrair o gringo. Esse é o cara que absorve hoje a demanda do gringo. Ela é muito pontual nesses grandes plays, nesses grandes produtos, né? Os fundos até índice, né? Até fundos passivos, né? À medida que os fundos locais crescem em tamanho e em liquidez, eles naturalmente acabam entrando no radar de ETFs, de fundos passivos, de índices. E aí isso tem um efeito que é positivo, né? Aumenta ainda mais a liquidez e tal. Né? Esse é um ponto até que eu ia falar. Cara, como é que você está falando, né, da evolução da nossa indústria, né, do janela de 18, né, voltando lá em 2012. Os fundos são cada vez maiores, mais diversificados. Como é que você enxerga, assim, se você pegar, tá falando de REITs, né, o mercado de REITs foi crescendo também, tem maior até que exponencialmente, né, assim, hoje é um mercado de $1 trilhão. A gente está falando de hoje de 200 bi, né? De reais. Onde você acha de reais? Onde é que você acha que a gente vai chegar, assim, nos próximos 5 anos, assim, pegando os próximos 2, 3 anos de janela? Porque agora os fundos vão cada vez que fazer oferta, a gente fala de uma oferta lá de 300 milhões, era uma oferta grande, né? Um dia acabamos de captar aí 350 milhões, 360 milhões. Então, como é que você vê, onde é que a gente pode chegar nessa indústria aí? Esse é um algoritmo mais difícil que o mensal. Você puxou. Mas brincadeira à parte, assim, primeiro eu imagino que a janela do ano que vem, tudo mais constante com juros abaixo de 2 dígitos, a gente vai ter uma janela que a oferta de 1 bi vai ser mais comum, né? Ou a oferta próxima de 1 bi de real vai ser mais comum. Até porque as plataformas aí, não só as FIO, cresceram, né? A gente cresceu muito, né? Sim. Mas o mercado, como tudo, de certa forma também cresceu. Então eu acho que produto grande com plataformas maiores e a gente é mais eficiente no tudo, a gente provavelmente vai ter ofertas de 1 bi de real ou muito perto disso acontecendo de forma mais recorrente. A única oferta de 1 bi foi PVBI em 2020, né? Sim, verdade. Foi a única oferta que flertou com esse... XPLG também, né? Esse ano. XPLG não, HGLG. Tudo bem, um follow-on e um IPO, né? Que aí mas o fator de proporção ali era relativamente baixo dentro do tamanho do fundo, né? Assim, o PVB foi um IPO, é verdade. 1 bi de real, não tinha DP, não tinha nada, né? Então, eu acho que esses HGLGs, essas ofertas vão ficar mais comuns no ano que vem. Cara, meu sonho é que seja infinito esse tamanho dessa indústria aí, cara. Que a nossa capacidade, inclusive, seja infinita de atender. O pace na margem cara, assim, quantidade de fundo, quantidade de pessoa física, AUM, vamos falar assim, no geral, crescente todos os anos, apesar de que, olha o que a gente passou na pandemia, uma catástrofe global e naturalmente para os investimentos. A gente passou, na sequência, vocês vão lembrar, início de 21, a gente tinha uma oferta junto, inclusive,
uma discussão fortíssima de tributação de fundo imobiliário, e aí não tinha uma limitação de 500 cotistas, etc. Tributar a indústria, naturalmente gerou vol nas cotas. Depois a gente teve uma inversão de juros enorme, depois a gente teve inflação fora do esperado, e a indústria só cresceu, né? Cresceu porque tinha bons produtos, bons gestores. Olhando para frente, à medida que assim, o mercado como tudo investe nas plataformas, nas plataformas abertas de distribuição, e à medida que a gente propriamente cresce, eu diria que esse pace deveria acelerar. Daqui a 5 anos a gente vai estar, espero, com um tri aí fácil. Mas essa estatística é importante, cara. 2021 é 30% médio de crescimento do volume de investidores. O mercado com muita oscilação, né? Então, mercado a favor, a gente deveria ter um pace mais forte. Você mencionou aí o crescimento das plataformas. Acho que uma das experiências que a gente pôde viver, talvez mais interessante, foi acompanhar, né, do lado de cá, a evolução e o crescimento da XP, né, do ecossistema XP, né? A gente via... a gente lembra de visitar agente autônomo com um escritório pequenininho e hoje um escritório gigante, mudando de escritório com um volume super qualificado, de produto. O que mudou de lá para cá e como é que mudou a relação de vocês aqui que, vamos dizer, centralizam e fazem a curadoria com os escritórios? Cara, o escritório ele sempre foi soberano na escolha do produto e, na verdade, o input sempre veio deles na prática para a gente tentar ler o mercado, né? Então, isso é desde sempre. Porque na prática a gente tinha que entender como é que o mercado reage aos movimentos de mercado, não, assim, como é que o cotista, né, a plataforma reage aos movimentos de mercado e que tipo de produto esses caras têm interesse, né? Então, essa sempre foi a relação e ela só ficou mais fácil, porque à medida que eles se profissionalizaram, cresceram, tiveram times mais fortes, a leitura propriamente deles ficou mais eficiente também, né? E aí isso nos ajudou muito mais a curadoria de produto. Naturalmente, isso faz com que a gente também impulsione crescimento. A relação com eles é fundamental. Quer dizer, a gente teve também um movimento de alguns dos agentes ficarem grandes, muito grandes, né? E inclusive virarem corretora, etc. Como é que vocês enxergam a eventual possibilidade de você ter alguma descentralização dentro da base XP para lançamento de produtos ou participação em ofertas? É uma possibilidade, uma realidade? É um negócio que vocês acham que tem uma perda dessa qualidade de escala e de leitura de mercado se acontecer? Como é que é a visão de vocês em relação a isso? A pergunta é difícil pro final. Essa pergunta é dura, hein, cara? Pegadinha no final, não tá no roteiro, não. A grande verdade é que, assim, acho que ponto 1, assim, na cadeira que eu tô, o meu trabalho é originar negócios, fazer produtos e oportunidades para a plataforma. Acho que esse é o grande ponto. A plataforma, ela já gera oportunidade para a gente há bastante tempo também. Então, se você pegar, a gente tem equipes que o foco é relação direta com os escritórios num fluxo contrário. Então, ao invés de eu estar indo lá ligar para ele, puta, isso aqui, porra, tem o Ilan lá, puta gestor, vamos olhar esse negócio, é o contrário, pô, conheço o empresário XYZ, puta, bom pra caceta, vamos estruturar. Então, a gente já fomenta isso há algum tempo dessa jornada, porque assim, pensa na nossa capacidade de originação. Eu vou ter que ter milhares de funcionários dentro de uma estrutura de corporate ou de IB para conseguir ter o máximo de originação possível. Quando eu pego toda a base e trabalho ela junto comigo, e inverto esse fluxo, eu tenho uma capacidade muito maior, uma capilaridade. O cara conhece na ponta o investidor em umas cidades que a Faria Lima não está perto, né? Então, a gente, na verdade, essa descentralização, vamos falar assim, a gente, de alguma forma, a gente promove há algum tempo fazendo o canal contrário, assim, incentivando o cara a ser um parceiro nosso, um originador, um criador de negócio. E aí, nesse lado, a nossa função aqui é ajudar o cara a estruturar. Se ele vai ter um time para estruturar em algum momento, isso pode acontecer, isso talvez aconteça. Não só dentro da nossa plataforma, como fora da nossa plataforma. Agora, na relação que a gente tem, a gente vai ter sempre aqui à disposição para ajudar o cara a estruturar o produto, criar a solução e fazer.
nos escritórios que eu tenho relação, é um mutualismo grande. Porque são dois agentes, geralmente com conhecimentos de mercado complementares, né? E não só de relação com empresários, gestores e produtos, mas também com a base. Então, toda vez que eles nos procuram, ou eu procuro eles, assim, eu consulto muito o escritório para entender mercado. E, cara, o que você acha desse produto aqui? Você acha o produto bom? Eu faço bastante isso. Que é demanda também. E não só demanda, porque a gente pensa assim, puta, a gente vai consultar o escritório só pra saber a demanda, porque o cara sabe quem... Mas pra estruturar também, assim, já cansei de ligar pro escritório. Assim, cara, o que você acha de um produto que possa ter uma classe subordinada, fazer algo diferente, assim, assado, ou o próprio ser tipado, pô, essa dinâmica aqui. E os caras, pô, são ultra capazes de gerar um input, assim, cara, acho que não para de pé. Acho ruim por isso, acho bom por aquilo e tal. Então... esse ciclo, essa centralização até é bom assim, frisar. Assim, não é que a gente está aqui na nave mãe, né, meio que com a razão ou com a capacidade de estruturação, impondo ou levando o produto. Né, assim, ela já é uma troca, a gente tenta que ela seja uma troca cada vez maior e faz tempo. Assim, tipo, nosso sonho é que seja um fluxo hiper eficiente nos dois lados, porque você tem o cara lá no escritório, ele tem um conhecimento de base, conhecimento de investidor, ele está escutando o cara, tá com o ouvido no trilho o tempo inteiro, ele já entrou em milhares de produtos, ele já viu que deu certo, ele já viu que deu errado, muitas vezes ele testa mais do que eu o mercado, porque eu estou limitado às ofertas que eu fiz, né? E o cara pode ter entrado em secundária de ofertas que eu nunca fiz, por exemplo, e ele aprendeu com aquele case lá que eu não estava no limite inserido, né? Então, o conhecimento que está lá na plataforma, assim, se a gente conseguir destravar todo ele para ele ser uma fundamentação para a gente, ao invés de a gente ser só a gente ser a fundamentação para eles, aí a gente tirou todo o ganho que a plataforma pode gerar pro mercado, assim, na minha visão. Pro mercado, isso me faz, assim, a gente tem acompanhado uma intensificação da atuação de vocês também em M&A, né? E essa capilaridade das plataformas, ela, para originação de oportunidades, imagino que seja super importante, né? Sim, sim. Como é que assim, eu acho que com a atuação em M&A, vocês acabam fechando um ciclo de mercado, né? Porque vocês têm, né, o pulso do mercado de capitais, sim, né? E ao mesmo tempo você tem ali transações privadas, vocês acompanham de perto as transações privadas, se envolvem e tal. Como é que vocês estão enxergando a atuação de vocês em M&A? É uma aposta importante? Vocês querem aumentar? Tudo na companhia a gente tenta pensar num ecossistema. Né? E aí esse ecossistema sempre se retroalimentar de alguma forma. E naturalmente o M&A, pensando em fundo listado, imobiliário, os fiagros de infra, ele é um ponto, parte de CRI, né, parte de renda fixa e parte de M&A são os dois pontos complementares à indústria de fundos, né? Isso para a gente é uma estrutura ultra estratégica. Se você for pensar a correlação entre captação de fundo e transações de M&A, ela é 100%. Então, o banqueiro quando vai fazer pitch, ele começa a estudar tudo que é estatística para entender ali os pontos, né? Assim, a gente estudou um tempo atrás, assim, o número recorde de transações de ativos de tijolo é 2019 e 2020, onde você teve a maior oferta de fundos de tijolo. 2020 é a maior oferta histórica, mas quando você pega na proporção tijolo, essas duas janelas são as de maior proporção. Tinha uma guerra de ativos por ativos. Tinha uma guerra de ativos. E aí, quando você olha as transações, a grande maioria, o ponto final é o fundo imobiliário. Que é natural, inclusive, porque você está trazendo... E não necessariamente nessa fase vocês estavam fechando o ecossistema todo, né? Você não estava na outra ponta. O nosso IB é jovem, né, cara? Sim. O nosso IB, apesar do tamanho que já é, do protagonismo que já é, você pega a quantidade de tempo, ele é jovem, né? Então, hoje a gente tem um time muito preparado para isso. Lá em 18, a gente estava crescendo, desenvolvendo, etc. Hoje a gente tem um puta time para fazer isso. E naturalmente, com a janela abrindo, esses ativos vão voltar e a gente tem a inteligência disso, né? A gente consegue antecipar o movimento, né? Na prática, assim, nesse movimento de malls, eu consigo enxergar antes do mercado na prática, né? Porque eu tava ali estruturando, eu tava vendo, eu enxerguei a demanda, eu enxerguei no sentido de a plataforma tava mostrando isso pra gente.
E aí, naturalmente, se torna eficiente para propor uma transação, para você criar um valor para o mercado, né? E aí entra um pouco a inteligência de repensar produtos, recriar lógica. Um negócio que me deixa muito na cabeça, e voltando até um ponto que a gente falou antes, mas as ondas do shopping, depois vem logística, depois vem office e tal. A gente não tem efetivamente uma indústria de properties, né? Os nossos fundos de properties, no geral, são fundos de offices, né? Verdade. Então essa é uma modernização. Você pegar de repente um fundo de logística, transformar num fundo property. Você pegar um fundo de office e transformar num fundo de properties, né? E nisso você destravar valor, criar solução e aí destravar M&A, etc. Então o que eu brinco o fluxo de informação que a gente tem ali na companhia nos dá a chance de pensar em soluções talvez antes do mercado ou de uma forma mais completa para o mercado. E fica agora a minha hashtag dica para vocês aí, para a indústria, assim, a nossa indústria de properties, ela assim, o que mais se assemelha são os fundos de renda urbana, que é inclusive o que vocês têm, né? Que tem ali uma diversificação, Sim. Você tem loja, você tem clínica, você tem setores diferentes, etc e tal, mas fundos que combinem office, logística, office, malls, renda urbana, são muito poucos, né? Sim. Os fundos de renda urbana já são poucos, né? Assim, Sim. Menos de 10% da indústria, historicamente menos de 10% da indústria. Se for pensar em segmentos que hoje não estão no mercado que poderiam estar, o que seriam suas principais apostas aí de novos segmentos? Boa pergunta. Eu acho que saúde tem muito pouco, né? Uhum. É uma indústria que o mercado ainda não conhece tão bem, mas assim, acho que eu acho que um hedge fund de saúde é um negócio que eu vejo assim que poderia existir, né? Ou um renda urbana de saúde, né? Combinando hospitais com outras classes, etc. Uhum. Acho que um ponto que a gente ainda precifica muito mal, e aí talvez a gente se faz muito deparo Estados Unidos Brasil, né? Gringo Brasil, mas não necessariamente a nossa indústria ela é capaz de ter o mesmo performance de lá, dependendo da classe, mas a renda residencial, né? Assim, Sim. É o cap mais fechado da indústria mais madura, e aqui a gente não tem o produto, né? E assim, eu ainda sinto dificuldade de enxergar a demanda, entender. Mas aqui eu brinco também que aqui você tem uma não profissionalização da renda do residencial muito grande, né? Isso. Então você tem uma informalidade muito grande, você tem questão de não pagamento de imposto relevante no teu concorrente principal, mas na prática é uma classe que a gente não tem e é a maior classe, né? Se você pensar na indústria global. E é até curioso, né? Pegando esse gancho, né? Porque a pessoa física brasileira tem muito imóvel residencial e vive de aluguel direto, né? Sim. E ele aceita receber um yield baixo no aluguel dele. Um 0,30 quando você deita... Tem tijolo, ele sabe que tem aquele tijolo, ele vai... Exato, e você deita mais de daria mais de 1% ao mês e o cara tá ali no 0,30 no aluguel e tá satisfeito. Mas se você bota isso dentro de um fundo imobiliário, distribuído... 0,30 porque não tá toda a conta lá, o custo que ele tem de administradora, o período que ficou sem locação, a comissão de corretagem. E aí teve que pagar o condomínio, então... Ou não ajuste aluguel, né? Mas no fundo imobiliário ele ainda... Se você vai tentar fazer uma oferta, como você falou, né, para esse investidor, ele tem um pouco de resistência, né, porque ele compara um pouco o shopping, o escritório, ele não tem essa percepção dentro do fundo imobiliário, mas na física o cara tem. Né? Curioso isso. Mas eu acho que esses ciclos que a gente vive, e a gente estava falando agora um pouco sobre isso, assim, cara, a pandemia foi um negócio, a gente estava até conversando quando eu estava falando com o Rodrigo, né, você olha para o shopping, já se falava daquela questão da ameaça do e-commerce. Aí veio a pandemia, vamos testar esse cara agora ao máximo. E assim, a resiliência desse setor é assim, impressionante. E quando você fala de Brasil, comparado com os Estados Unidos, o shopping no Brasil é diferente do shopping dos Estados Unidos. Então, essa tropicalização, a gente fala de self-storage também aqui, que né, sim, tem uma questão... Center. É um bom ponto. Data center, acho que é um segmento até... Puta tristeza, a gente não tem escala, cara. Pois é, então eu acho que esses ciclos que a gente vai vivendo, né, a gente está falando novas janelas, de novos produtos, né, você vai trazendo... O shopping de hoje é totalmente diferente. A visão, acho que do mercado de shopping é totalmente diferente há 3 anos atrás. Assim, não tem que discutir. Sim. Galpão a mesma coisa, acelerou muito na pandemia. Não, agora está uma desaceleração, mas continua o fundamento bom, continua crescendo a demanda, né? A gente sabe disso. Então acho que é interessante essa reciclagem, né? Sim. Agora eu acho que outro ponto também que eu sonho em conseguir fazer em escala são os fundos de desenvolvimento, né?
Sim, que é pegar o ciclo anterior, né? O ganho de capital, etc. Contraciclo. Que é o momento mais oportuno para se investir, é o momento mais difícil de você captar, né? Isso vale até mesmo para estratégia de aquisição, mas no contraciclo, né? Sim. Eu acho que destravar essa prociclicalidade dos fundos imobiliários, eu acho que é um desejo de qualquer gestor, né? Poder ter o capital quando é o melhor momento do ciclo para investir. Que geralmente não é no ciclo, né? Passar essa outra dica aí para turma. Bom, nosso tempo está chegando. Na verdade, passamos um pouquinho aí da 1 hora de papo. Falo pra caramba. Passa rápido, papo bom, passa rápido. Assim, foi um prazer receber você aqui, Bruno. A gente assim, tem aí desde 2016 essa parceria com a XP, já são aí mais de 6 anos. A gente espera poder continuar com essa parceria por muitos e muitos, muitos anos ainda. Por vir, você obviamente será convidado várias vezes para vir aqui para a gente cobrar coisas que você profetizou aqui e a gente falar de mercados em outras etapas. Possivelmente eu não estarei aqui, mas já aposentado, vou estar do outro lado vendo, assistindo. Mas, cara, foi um grande prazer ter você nesse papo aqui. Sinta-se convidado para outras vezes. Então, uma honra grande, ainda mais perto de amigos aqui. Inclusive, um vascaíno que preciso dar essa moral. 2, acho que não lembrava dessa parte. Estamos de 3. Estamos de 3. Mas, brincadeira à parte, pô, a gente tem um orgulho grande de ser parceiro da 20. Desde lá de trás, assim, tipo... Só que a gente tem dos funcionários, lá tem uma hashtag orgulho de ser 20, a gente vai mandar para você, botar no seu WhatsApp. Não, mas a gente tem orgulho de conseguir fazer negócio com os melhores caras, né? Quando eu olho assim para o nosso negócio que a gente conseguiu desenvolver, conseguir ter acesso aos melhores gestores e transferir isso para nossa base sempre foi o nosso objetivo, e vocês sempre tiveram nessa grade aí de parceiros que a gente quis ter. Contem comigo aí para gastar saliva aí com a turma. A gente aposta muito em educação, então assim, quanto mais informação a gente puder passar para o mercado, sem dúvida. Não que a gente seja dono da verdade, mas quanto mais a gente consegue fazer essa troca, né? A gente consegue modernizar, profissionalizar, aumentar a escala da indústria, fazer a janela ser maior do que efetivamente um ponto dos juros mais baixos. E destravar valor para todo mundo. Então, obrigado aí, vocês. Conta com a gente. É isso aí. Obrigado pelo tempo das pessoas aí que estão assistindo e até o próximo podcast.